tarde a todos. Boa tarde. Escolhemos abrir o nosso ano, quem sabe em primeira mão, colocando um super dever para a Casa Espírita, que é a Casa Espírita como agência de construção da paz através do processo da educação continuada. E por que um dever da Casa Espírita? E uma responsabilidade para os seus trabalhadores. Até bem pouco tempo, nós íamos à Casa Espírita, na grande maioria das vezes, tentar falar com alguém que já tivesse desencarnado, um ente querido, ou pelo menos ter notícia dele, através de terceiros. E o falar com ele era através de terceiros, e a notícia dele também era através de terceiros. Isso até bem pouco tempo. Hoje, nesse período, nós tínhamos como médiuns apenas aqueles irmãos que tivessem alcançado a construção de uma faculdade mediúnica com um bojo social maior e que eles serviam de intérpretes dos espíritos desencarnados para nós. Hoje nós sabemos que todos somos médiuns e que o processo da comunicação é um processo inerente a todos nós, que cada um faz a sua comunicação consigo mesmo, com o seu Criador, com os espíritos orientadores, com nossos entes queridos que já partiram daqui, mas que continuam aí conosco, porque eles continuam, que a vida continua, porque os laços de amor não se rompem, e não rompendo, nós estamos conectados a eles pelo amor, pela gratidão do tempo que estivemos ali aprendendo juntos, nos construindo. Então, hoje a Casa Espírita alargou suas funções. E ela tem que assumir o papel de uma casa de educação. Em nada tira a graça, a beleza, a poesia e, inclusive, essa coisa maior da comunicação com os espíritos. Porque educar significa cultivar o espírito. Educação é o cultivo do espírito. Quando uma pedagoga desenvolve um método bom lá na escola que ela trabalha e aplica nos seus alunos, ela está numa busca por um cultivo maior daqueles espíritos que Deus permitisse estar ali nas suas mãos para serem trabalhados. Ela pode ter qualquer outra religião, ela pode não ter religião nenhuma, porque quando os processos quando eles realmente são, eles são para todos, eles não são vinculados à religião. Existem sim as religiões que estudam os processos, uma de uma forma, outra de outra, que faz, portanto, interpretações e avaliações diferenciadas. Mas o processo nós estaremos vivendo independente da religião que tivermos. Se nós vamos buscar na história, por exemplo, da Igreja Católica, grandes médiuns com expressões mediúnicas muito fortes estão entre os padres, cardeais, freiras, algumas santas canonizadas, que são espíritos que fizeram expressões mediúnicas maravilhosas durante a encarnação aqui. Em função de pedagogia, ela não estuda como mediunidade, etc, etc. Mas o processo está lá existindo e acontecendo. Porque ele é inerente ao ser, inerente ao homem. Esse homem, que
que é o espírito encarnado, somos nós, na convivência com todos os demais, está aí se cultivando e ajudando os demais a se cultivarem, num processo extremamente plural. E não é plural porque fulano é meu karma, porque noutra vida, fulano é minha aprovação, porque noutra vida, Beltrano é minha expiação, porque noutra vida. Isso aí também já passou. É uma página passada em função do conhecimento de época ligada ao espiritismo. Hoje, nós espíritas, haveremos de estar vivendo nossos processos que ao mesmo tempo são singulares e plurais. Ele é singular porque cada um de nós o vive do seu jeito. Porque somos singulares, ele é singular. E ele é plural porque nós estamos com a nossa singularidade num convívio com todos os nossos irmãos que são diferentes entre si. E o tempo todo nós teremos que cultivar esse espírito que somos para nos administrar frente a essas diferenças todas. E que vieram parar ali com absoluta certeza, muito mais por processos missionários do que os demais que até então nós espíritas insistíamos em citar muito, que era fulano é minha aprovação, Beltrano é meu karma, ciclano é minha expiação. São pessoas que vieram porque missionariamente nós podemos ofertar algo e elas missionariamente podem nos ofertar algo. Quem sabe a maioria das pessoas com quem nós convivemos lá na nossa família, nunca estivemos reencarnados com elas. Mas elas trazem um perfil mediúnico que os levam, ou a ter algo para nos ofertar para a nossa evolução, ou a ter algo que vai nos estimular a produzir valores para atendê-las. Nós vamos ter que melhorar nossa escala de valores para atendê-las. E elas estão nos ofertando a possibilidade da evolução pelo trabalho, pela transformação, pela transcendência. Nós temos que transcender. Encontraremos irmãos que a dificuldade deles em ser diligentes, em ser trabalhadores, é tamanha que nós vamos ter que trabalhar dobrado, porque teremos que produzir prato de comida para nós e para eles. Roupa de cama e uma cama, um quarto a mais na casa, para a qualquer hora ter que acolhê-los. Mas isso vai estimular toda a nossa escala de valores. Não estimula só a do trabalho, não. Porque estimulando a do trabalho, vai estimular a do trabalho, porque nos estimulou a ver ele é meu irmão e eu devo atender. E a indulgência estimulou a bondade, estimulou a fraternidade, estimula a solidariedade e vai nos estimulando. E nós ali tendo que o tempo todo buscar lá no nosso acervo recursos e elementos que trazemos, acrescentar o novo que recolhemos de toda a comunidade encarnada, desencarnada, e recolhemos do extramental que está aí disponibilizado, cada irmão disponibilizando seus saberes, suas informações, e nós, com toda a condição de recolher, nós recolhendo para conseguirmos, naquele presente, estruturar o que é necessário para criar as condições de atendê-lo. E a casa espírita haverá de ser sempre um lugar onde cada um, ao entrar nela, saia com alguma informação
O que nós sonhamos é que nós cheguemos à condição de a pessoa sair com muitas informações, com muitas condições melhoradas para fazer a sua administração nesse processo maravilhoso que se chama vida, nesse período desse processo maravilhoso que se chama vida, que chama reencarnação, num planeta chamado Terra, junto a uma humanidade no ano de 2020, ou seja, no século 21, após a permanência do nosso grande mestre aqui, no sentido físico, que foi Jesus Cristo e que continua aí conosco. Isso vai requerer que a casa espírita requer de cada um de nós, que ao ir a uma casa espírita, sai com ela em si, porque afinal nada se perde. Na medida que fomos a uma casa espírita, nós levamos a casa espírita conosco. Fomos a uma igreja católica, levamos a igreja conosco. E devemos respeitosamente verificar o que de bom ali veicula e procurar adaptar aquilo ao nosso acervo e nos transformar para melhor com aquilo que recebemos. Às vezes adentraremos espaços que pensaremos depois que recolhemos coisas, que fomos lá e que só encontramos coisa ruim. Aí nós nos perguntamos, o que é o ruim? O que é o ruim? E se perguntarmos mesmo, nós veremos assim, é lastimável que isso ainda exista. Mas para mim serviu ou de estímulo, ou de lição, ou de exemplo do que eu não posso ser. É Cristo quando diz que cada um, ao receber uma semente, faça dela a melhor árvore. E é o nosso poeta dizendo, agora vamos aqui já, contemporâneo a nós aí, que somos do século XX, dizendo que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Os espíritos orientadores das casas têm, graças a Deus, o cuidado de sempre nos trazer materiais de excelência. E nessa caminhada, já entendendo essa coisa maravilhosa que se chama projeto reencarnatório, que a gente escolheu estar aqui, nós escolhemos estar aqui, neste período, para fazer transformações que reconhecemos ser necessárias, nós irmos tendo o cuidado de, nessa educação continuada, que é viver, irmos nos gabaritando para, no máximo da nossa autoestima, não nos permitir enveredar apenas por materiais de baixo calibre. Escolher mais as coisas, escolher o que ler. Ter a certeza que tem muita gente escrevendo coisa muito boa. Seja na área da filosofia, seja das ciências humanas, seja das ciências ligadas às ciências da natureza, seja ligada às ciências exatas. É muita gente escrevendo muita coisa boa. E muita coisa ruim também, porque afinal nós somos 10 bilhões de pessoas. E todos são livres, e todos são livres para escrever, são livres para falar, são livres para escolher como gasta seu tempo. E nós buscarmos na nossa liberdade de ser, escolher o que queremos aprender, o que queremos ler.
quantas redes sociais nós queremos participar, se queremos participar, se ela vai nos roubar o tempo de ler e de estudar material de um conteúdo melhor, restringir, para que nós nos gratifiquemos com a nossa caminhada. Porque nessa construção da paz, será que nós conseguimos ter paz quando nossa qualificação está subutilizada? Qualidade nós trazemos. Imagina que nós conseguimos nos sustentar sobre 2 pés muito pequenos, fazer movimentos para os lados, para baixo, para cima. Isso já nos diz de bilhões de anos para alcançar essa psicomotricidade. Nós conseguimos, agora vamos para, primeiro da parte física, psicomotricidade física. Agora vamos para motricidade emocional. Somos capazes de ouvir a pior das notícias e fazer uma motricidade que nos permita avaliar a notícia, avaliar o que temos, avaliar o que somos, avaliar que somos capazes de administrar aquilo, que com muita fé em Deus e com a ajuda de um profissional, se é na área do direito, é um profissional do direito, se é na área médica, um profissional médico, se é na área da fisioterapia, um profissional da fisioterapia, que nós vamos atrás desses profissionais maravilhosos, nós vamos resolver aquilo, nós somos capazes de fazer essa motricidade. E sair daquilo para o momento seguinte, com a ajuda e a colaboração de nossos irmãos e com os recursos que trazemos. Mas tenho percebido que no momento nós precisamos nos valorizar mais. E otimizar o gasto do nosso tempo. O tempo nós não temos como otimizar. O tempo é segundo, instante, segundo, minuto, hora, semana, mês. Eu tenho controle sobre esse movimento? Não, eu vou parar o minuto. Minuto é 60 segundos e eu vou parar porque eu gastei 59 segundos repetindo a mesma besteira que já estava resolvida. E eu agora quero parar porque esse 1 segundo é para ele esticar, para eu ganhar o tempo. Nós não temos como fazer. Os gregos, imagina, lá na Grécia Antiga, eles já trabalhavam 2 tempos. Eles já trabalhavam esse tempo, que é daí que vem a palavra cronologia, que eles deram o nome de Cronos. E daí surgiu a palavra, surgiu um conceito mesmo, a ciência, chama cronologia. E eles trabalhavam o Kairos, que era o tempo de Deus em cada um. Nesse nós podemos mexer. Esse está nas nossas mãos. Eu posso gastar 2 horas para varrer isso aqui na maior moleza. Uma lesma com a vassoura, morrendo de preguiça, para ver se aparece um Evair da vida e divide metade da casa para ele e metade para mim. Ah, mas eu posso abraçar essa vassoura com garra e varrer logo para me livrar logo e fazer outra coisa, que é ler um bom livro. Ou fazer uma comidinha natural bem gostosa. Ligeiro, fazer logo, isso eu posso. Atender um telefone e fazer outra coisa ao mesmo tempo, também eu posso. Questão de treino. E não se estressar, dizer, não, já estou fazendo isso, eu dou conta de uma coisa de cada vez. Ah não, que uma coisa de cada vez é pouco. Dá para fazer 2, dependendo, dá para fazer até 3.
porque nós trazemos essa caminhada aqui em nós, esse tempo de Deus, é o tempo que nós estivemos aí, desde uma subpartícula atômica, fazendo a nossa caminhada e nossos processos combinatórios e combinando e recombinando, combinando e recombinando, estamos aqui. Zilhões de partículas subatômicas combinadas, formando átomos, formando moléculas, formando estruturas, formando tecidos, permitiu a condição de um espírito se associar a essa coisa maravilhosa e compor a unidade, espírito, perispírito, corpo físico. Viver essa experiência fantástica, que é o espiritual de cada um de nós, sendo partícipes de uma sociedade de 10 bilhões de sócios, e conseguir produzir a paz, que é uma das estruturas para a felicidade, requer algumas avaliações da nossa parte. Para embasar esse momento, eu trouxe um texto que foi falado pelo irmão Antônio Grimm, numa das aulas que ele faz para estudantes da doutrina espírita em Curitiba. Esse irmão Grimm, na última encarnação dele, é um dos 2 Grimm que fizeram aqueles contos, a compilação dos contos, aqueles 2 alemães. Ele é aquele senhorzinho ali na última encarnação. E nessas aulas, a gente pode gravar, e ouvindo uma das aulas dele, achei muito interessante, copiei uma parte. Quero pedir desculpa que alguém aqui provavelmente já ouviu esse texto, porque eu trabalhei há um tempo atrás aqui. Mas achei que era pertinente hoje, onde nós vamos buscar o sentido da construção da paz através do processo de educação continuada, e falar em educação para espíritos encarnados, vivendo uma sociedade onde eu sou o sócio número 1 de uma empresa que se chama Humanidade, com 10 bilhões de pessoas, alguns entendimentos são fundamentais fazermos. O texto dele foi parte da aula de 14/11 de 2014. E ele diz: há 3 principais tipos de homens na Terra, meus irmãos. Número 1, os otimistas. Estão sempre construindo, fazendo harmonia com a natureza, sabem que devem criar tudo o que for possível para compor velocidade, compor o homem no tempo e no espaço, para ajustá-lo aos padrões planetários, para demonstrar que é possível fazer harmonia entre tempo, espaço, natureza. São trabalhadores do bem em excelência. São nossos irmãos. Número 2, os pessimistas. Derrotistas, infelizes, fracos, deprimidos, mentirosos, falsos, precários. Estão permanentemente contra a inovação, dizendo a todos os que estão ao seu lado que os inventos não são bons, que há perigo, que vai acontecer o mal, que não vale a pena, que o mundo e as pessoas não são bons. São nossos irmãos. Número 3, os realistas. São fortes. Exemplificamos-los através de um conto popular acerca do avião. Um otimista construiu o avião, o pessimista não chega nem perto, e o realista ouve os 2, compra um paraquedas, faz treinamento para usá-lo, coloca-o numa mala e viaja no avião, otimizando seu tempo, trabalhando, construindo, recreando-se, servindo à humanidade. São nossos irmãos. Devemos entender, irmãos, que teremos que administrar os 3,
sendo que há acento no binômio cultura e natureza. Os extremamente construtivos e construtores do bem sabem que vieram para fazer harmonia entre as duas. Sua mente é de construção, seu andar é de construção, sua linguagem é de construção. Estão sempre construindo. São os construtores do mundo. São aqueles homens simples que aconchegam, aconselham, são aquelas criaturas que têm prazer em dizer: isso não é nada, meu irmão, amanhã será diferente, pois amanhã é um novo dia. Eles trazem o pássaro da esperança dentro e em torno de si. Há aqueles, porém, que estão sempre com uma marreta na mão, sempre destruindo tudo. Destroem os bons pensamentos, destroem todas as linguagens positivas, lançam infâmia sobre terceiros, destroem a honra, a moral, a dignidade, conspurcam, aceitam-se ser corrompidos, etc. Realizam-se na boca do lixo, com o cheiro dos miasmas ou na podridão, a mais sórdida possível. É a ralé. E a ralé não é composta somente por homens instrucionalmente e economicamente pobres. É composta por homens de todos os níveis, de todas as classes sociais. São irmãos que precisam ser conduzidos com consciência e amor para um melhor nível de cultura humana. São todos aqueles que, quando se reúnem com duas ou mais pessoas, utilizam-se do encontro para destruir a dignidade de alguém. São os que estão sempre dispostos a ultrajar, a vilipendiar, a aviltar e a corromper o bom equilíbrio. Precisam do nosso olhar amoroso, da nossa compaixão, da nossa generosidade, da nossa tolerância, da nossa bondade. São aqueles com os quais devemos trabalhar e viver intensamente sob os efeitos da cautela. Eles são nossos irmãos. A cautela, deve subsistir a qualquer custo. Cautela não é desconfiança, não é desacreditar, é a responsabilidade de fazer equilíbrio. É uma forma de expressar amor e, como tal, ela deve existir. Trazemos o potencial do amor, portanto, trazemos o amor em potencial, pronto para funcionalizar o potencial de ação que existe dentro de nós, frente a todos, pois todos são nossos irmãos que, como nós, aqui estão em evolução, na caminhada, aprendendo a ser. Todos sabem o que é o potencial de ação? O que é esse conceito de potencial de ação? Ele é um conceito que é ligado à filosofia ou às ciências, ciências humanas, ciências exatas e etc. Todos sabem o que é? Esse potencial de ação que ele nos convida a colocar o potencial de amor que nós trazemos em nós, em movimento, para, com esse potencial de amor em movimento, colocar o amor em potencial para vir à materialidade, que é materializar o amor frente à vida, porque é nesse processo que nós somos capazes de colocar o nosso potencial de ação em movimento e, portanto, em operação. Nos sistemas, vamos pensar no potencial de ação de um sistema apenas mecânico. Você constrói uma máquina, a gente começa do mecânico para ir para o homem, né? Começa da parte para ir para as totalidades maiores. Porque, inclusive, fica mais fácil a gente entender. Você constrói uma máquina, coloca nesta máquina, as peças que você precisa e equipa com o que você precisa para que ela
obedeça os seus comandos e produza o que você precisa que ela produza. Então, você, por exemplo, põe engrenagens, você põe os interruptores, você, se é uma máquina para cortar, você vai muni-la de lâminas especializadas para o que você precisa, corte fino, corte grosso, etc. Você vai ter uma boa fonte de energia dentro do que ela precisa, né? Calibrado, os padrões fundamentais. Quando você colocá-la em ação, esses sistemas todos comunicarão um ao outro e vai haver uma produção final. E você vai ter o seu produto. E vai poder, inclusive, medir a produtividade. É o que se espera da máquina. É o que se espera da máquina. Agora vamos pensar em alguém que, apesar de ser considerado máquina, não é máquina. Vamos pensar no homem. Não somos máquinas. Nenhum dos nossos sistemas funciona, nós fazemos a máquina à nossa imagem, mas nós somos mais que a máquina. Então vamos pensar agora neste homem, com seu potencial de ação. Um espírito, com todo o seu acervo de experiência, com toda a sua sabedoria, com todo o seu acervo de sínteses, fez um projeto reencarnatório, se vinculou a um óvulo que estava ali sendo, naquele momento, fecundado. A partir dali, esse espírito começou a gerenciar a reprodução celular, que é chamado de processo de embriogênese, nascimento de células novas. Então esse espírito vai gerenciando através do perispírito a produção celular. Vai compor um sistema que o atenda no seu projeto reencarnatório. Portanto, vai estar colocando ali, vai imprimir nesse conjunto celular toda a sua possibilidade, toda a sua necessidade de ação para produzir adequadamente a sua caminhada missionária. Ele vai o tempo todo compondo em nós um potencial de ação dentro do nosso projeto. Porém, somos livres para não nos aprofundar nessas grandes coisas da vida e ir escolhendo as menores. E o Espírito é livre para isso. O nosso grande trunfo é irmos nos, entre aspas, policiando para fazer escolhas à nossa altura. A escolha à nossa altura dá mais trabalho. E não dá trabalho porque os outros nos atrapalham, não. Dá trabalho porque dá trabalho mesmo. E o que é trabalho? Vamos lá. É a realização. A capacidade é o fruto, ele é ao mesmo tempo a dinâmica no agora, fruto do que já foi construído anteriormente. Por exemplo, a dona Phyllis foi à cozinha fazer um chá. E a gente chega lá e toma o chá e volta. O chá era tão delicioso que a gente liga para ela. Dona Phyllis, o chá era tão delicioso, eu fiquei com vergonha de perguntar no meio de todo mundo aí de que era. Mas de que foi? Porque era muito delicioso. Eu disse assim, era um chá de camomila. Aí a gente diz, meu Deus, camomila? Eu faço camomila a vida inteira, nunca teve aquele sabor.
Mas acontece que no presente ela fez um trabalho com o acervo de uma cultura, que ela tem tudo para ser de cultura inglesa, com o acervo de uma cultura que ela foi trabalhando e foi sendo trabalhada nela, onde há nela um potencial de ação que permite que ela diferencie o que ela fizer em função do acervo que ela traz. A máquina traz o acervo dos recursos que a gente colocou nela. Nós trazemos o acervo, primeiro, um espírito que está aí há bilhões de anos fazendo a caminhada e aprendendo e recebendo influxos de informação de todos, sendo livre para captar no cosmos, no extramental, especialmente da humanidade, o que há de informações. Isso vai nos qualificando para, num processo de feedback, fazer as comunicações internas em nós e deflagrar nossas linhas de ações. Deflagrar mesmo, é como se você ligasse um interruptorzinho. Fomos nos sensibilizando a ser pessoas assistentes sociais por excelência. Estamos indo pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E um desses meninos esbarra num senhor para tentar lhe tirar a carteira do bolso. E o senhor cai e começa a manifestar uns sintomas que nós, aparentemente, não sabemos fazer nada. Quando nós, sensibilizados, que estávamos vindo sensibilizando-nos à assistência social, a sermos pessoas boas, que atendem, que cuidam, que buscam, que socorrem, quando depararmos com aquela cena, seremos capazes de buscar não só no nosso acervo, como rastrearmos no extramental, retirarmos informações que estão veiculando ali em irmãos que estão passando pela região, ou que estão passando na China, no Japão e etc., porque a comunicação é em tempo real. E num sistema de feedback, produzirmos os neurotransmissores necessários, produzirmos a energia necessária, inclusive para carregar aquele senhor de onde ele está e colocar onde ele precisa estar. O potencial de ação, sim, falando ligeiramente, é isso. Temos que ser cuidadosos porque hoje, com muita distribuição, eu chamo de distribuição, distribuição de informações, assim, muito cotidianas, rasas, que ocupa muito o nosso tempo, e ocupando o nosso tempo, vamos lá, o tempo que flui em instantes, segundo, minuto, hora e etc. Nós ficamos absorvidos e absorvendo aquelas informações fracas, não nos dedicamos a usar adequadamente o nosso kairos, que é o tempo que cada um de nós é, e nos especializar para, nos momentos das dificuldades, nós termos uma postura à nossa altura para agir. Isso não cria uma uniformidade, né? Cria uma turba de pessoas assemelhadas nos padrões baixos. Mas nós temos os espíritos aí nos ajudando a sair disso, a avançar. Não sei se os irmãos estão percebendo que reunião hoje a gente tem que ter um cuidado enorme, porque a tendência é ir para assuntos muito baixos. Rir de coisas que não era para rir. Falar assuntos que não eram para ser falados diante de crianças. Que não era para ser falado diante de adolescentes. Que não era para eu, vamos pegar eu, a Carmen, pega os de casa, eu, a Carmen, a Silva, falarmos na frente de um rapaz da idade desse. Somos capazes de começar a falar mal, por exemplo, que o país não tem jeito,
num menino que deve estar fazendo a faculdade agora. Que ano ele vai ter para estudar amanhã, um domingão? Ah, o país não tem jeito, vou ficar aqui fazendo renúncia e estudando, para quê? Ó, elas todas que estão com uma experiência maior já sabem que não tem jeito, que não vale a pena. E nós estamos falando. Qual a paz que nós teremos depois desse assunto? Qual a paz? Balançou. Balançou. Nós balançamos a nossa paz. E qual a que ele tem? Mais balanceada ainda. A que ele terá. A menos que ele seja um espírito num nível de evolução acima da média. Muito acima. Mas se nós estamos diante de um espírito que é muito acima da média, qual é a contribuição que nós queremos dar para este acima da média? Uma contribuição para ele avançar para mais acima. Porque quem sabe estamos ali diante de quem vai terminar a equação que o nosso irmão Einstein deixou sem terminar e que está esperando alguém. Quem sabe nós estamos ali diante de um espírito que vai contextualizar a obra do Kardec, que já passou da hora de ser contextualizada, que é um dos pedidos dele, que a obra tem que ser contextualizada, ela tem que ser trazida para o hoje. Tudo na área da ciência já mudou, portanto, mediunidade, o conceito de mediunidade já mudou, mas na obra está a mesma e nós ainda não dispomos de uma obra contextualizada. Então, se estamos diante de alguém que consideramos num padrão, vou falar agora na área da ciência, não denegrindo ninguém, no viés da ciência é conceituado idiota aquela pessoa que por algum percalço ela traz dificuldades que a colocam num nível de inteligência, de interação com o meio e etc, etc, de avaliação, interpretação, aprendizado, abaixo da média. Se eu estou diante de uma pessoa com essa característica, o meu dever é trazer o melhor, porque ela precisa de estímulo para, no processo, através do processo de feedback, colocar em ação os seus potenciais de ação e ela fazer níveis de transcendência que a levem a aproximar mais do normal. Se estamos diante de um que é mediano, na medida que nós trazemos conteúdos bons, nós estimularemos e esses potenciais de ação que esse mediano traz serão capazes de, bem estimulados, fazer com que ele faça um up e ele passe a ser excelência em algumas áreas. Se estamos diante de um que é acima da média, um ou uns, na medida que nós criamos uma mentalidade que, quem sabe ele no individual não seja carente dela, mas ele seja carente, todos são carentes de uma mentalidade que o permitam fazer da melhor forma possível o trabalho possível a eles. Isso aí é para todos. Todos os espíritos que reencarnam em qualquer faixa evolucionária e em qualquer faixa, agora vamos para as condições bio, físio, dínamo, emocionais, espirituais, e aí envolve inteligência, cognição, em qualquer faixa que estiver esses níveis, quanto melhor for a plataforma que nós constituirmos de linguagens, orientações, informações, melhor esses espíritos desempenharão e nós seremos capazes, por exemplo, de espíritos que, por insatisfação, por falta de realização, seriam espíritos que não seriam pacíficos, eles caminharem para uma condição de pacificidade.
Nós não podemos, enquanto casa espírita, colocar que espírito que é violento é porque o espírito é isso, é aquilo. Espírito que não conseguiu se alocar bem no mercado de trabalho é porque esse espírito é isso ou é aquilo. E por que nós não poderemos afirmar mais isso? Porque o mundo inteiro já sabe que nós somos seres de interação. Nós somos suscetíveis ao processo de educação. E que alguns irmãos nossos que não conseguem vibrar pela paz, trabalhar pela paz, agir na paz e pela paz, são espíritos que sofreram um processo de escolarização por todos nós, sucateado. Não quer dizer que a gente ficou falando em briga, falando em violência, falando isso, falando aquilo. Não. A gente se sucateou. E o exemplo que nós teríamos que ser, a gente não foi. Quantas vezes nós falamos coisas, eu só fiz uma brincadeira, mas olha a brincadeira que você fez, fulano. Pode fazer essa brincadeira perto de criança? Pode fazer essa brincadeira perto de idoso? Está perto de um idoso e diz, porque na hora que eu ficar velho eu quero morrer logo. A pessoa já está para baixo, te ajuda a empurrar, né? Imagina. Tem um infarto. E o exemplo que a gente traz aqui não é inventado, viu? A gente não precisa inventar exemplos para trazer. Infelizmente. Existe. Infelizmente também. Traz exemplos muito bons, que são vividos na prática, e exemplos tristes, e que a gente tem que colocar para a gente não ser mais um para colocar. Porque isso conspurca contra a paz. Agora vamos, para encerrar nosso momento, todos já ouviram falar no efeito borboleta, dos estudos, que o bater asas, uma borboleta ao bater asas, por exemplo, aqui nos... Afeta, né? A ordem universal. Ela afeta, universal toda. ela afeta, Porque esse movimento não é sozinho, vai para a mesma situação nossa. Né? Ela está numa ordem, numa sintonia, o bater de asas dela ressona num outro, é a ressonância, né? E vai construir uma grande onda. Agora vamos para as nossas linguagens. A nossa linguagem fica isolada, o nosso pensamentozinho, não foi um pensamentozinho, foi uma brincadeira. Fica isolado ou ele encontra seus pares? Ele se expande no ar. Ele se expande, encontra os pares, se somam e constroem grandes ondas. Será que nós teríamos esses grupos hoje que se dedicam especificamente à guerra, se eles fossem isolados vibracionalmente? Se só eles ali, um grupinho deles, seria difícil para eles, né? não há sustentabilidade. Isso os mestres, desde os monges, os de outras religiões, os espíritos orientadores das casas espíritas, os bons padres afirmam isso, os monges afirmam muito isso. Agora, graças a Deus, os físicos também afirmam que o que dá sustentabilidade a uma partícula são as outras partículas. Se resolvermos constituir uma partícula, em algum sentido qualquer, que não haja nenhuma sustentabilidade para ela no planeta, não faz a evolução. Ela poderá não deixar de existir, mas ela vai permanecer como se permanecesse encapsulada, porque todos os campos em volta não a alimentam. Ela vai existir ali, mas não se expressa. Essa há de ser com muita fé em Deus.
a grande proposta de cada um de nós. Que estejamos pessoas nos qualificando o tempo todo para sermos educadores de nós mesmos, no melhor sentido, para contribuirmos com a educação de nossos irmãos e estarmos contribuindo para uma sociedade de paz, que expresse o amor e, sobretudo, que sejamos muito cuidadosos com o nosso sistema físico. Nós, espíritas, trazemos uma herança que é bem recente, de que o corpo era apenas vestimenta grosseira do espírito. Isso está aí em vários romances. Que, portanto, a gente tinha que ter muito cuidado com o espírito, que o corpo ia embora mesmo. Essa não é a posição de um espírita do século XXI. O espírita do século XXI, ele não há de enxergar corpo e espírito separados. Ele há, com muita fé em Deus, de estar o tempo todo enxergando um conjunto onde corpo e espírito unidos fazem uma caminhada evolutiva, inclusive celular, porque vamos pensar num espírito extremamente afiado no sentido de produtividade. E daí, como ele é afiado, esse conceito de produtividade, ele passa esse conceito para produtividade reencarnatória. E esse espírito vai se especializando em cuidar ativamente do seu sistema servidor, que é o corpo físico, para aprimorar as células, no sentido de elas, além de ter boa resistência, tolerabilidade às condições planetárias atuais, gases tóxicos no ar, partículas de metais pesados, etc. E tantas outras questões. Para que essas células estejam melhorando a sua produção gênica e termos genomas que nos permitam longevidade com mais qualidade, significa isso que esse espírito está auxiliando os sistemas celulares da Terra ao aprimoramento. Independente da carga genética dos pais, né? Independente da carga genética dos pais. E a gente, inclusive, sair do curral de uma genética fixa e estática. Sair da estaticidade. Não estamos desrespeitando os estudos de genética. Não, nós só estamos dizendo que se o espírito é o ator, o autor e o escritor da história, ele pode alterar a genética devagarinho para melhor. É o que nós, com muita fé em Deus, estaremos fazendo. Porque a paz depende disso. Imagina na medida que nós todos colaboramos para uma genética melhor e conseguirmos ajudar as pessoas a diminuir o índice de pessoas que nascem com deficiência no planeta porque faltou este ou aquele nutriente. Nós termos células mais capazes de, entre aspas, dar a volta por cima. Criar sistemas de adaptação. Adaptar às condições de a falta de um determinado nutriente. Criar níveis de resolução internos nela, que ela possa se resolver e aquilo não ser uma sequela para aquele conjunto e, portanto, não atrapalhar a produtividade reencarnatória daquele espírito que teve seu projeto, entre aspas, aprovado por ele mesmo e pelas condições, mas que num percalço na caminhada teve prejudicado a sua execução. Ficou mais ou menos claro isso? A gente pode trabalhar isso num outro sábado. O espírito
na interação com os sistemas biofísicos, alterando, porque é o que nós todos vivemos, é isso. Quando nós passamos a caminhar em pé, vertical, quando nós saímos da condição de minhoca para uma condição de barata, de barata para anfíbio, uns sapos, já dava pulo. E vamos dar um salto aí, fomos para a condição de macaco. E o macaco foi conseguindo sair da condição quadrúpede e já foi ficando com a bananinha ali, sentadinho, comendo. Ainda não andava como nós não, mas o que essa gente toda foi fazendo, mudaram as dinâmicas celulares através de registros. Na medida que a sua psique foi mudando. Mas Darwin, ele está mais ou menos certo nas mutações genéticas conforme a ambientação? Está. O homem ele houve mutações, não é houve, né? Há mutações. Elas estão aí, continua havendo. A gente não pode pegar Darwin e pôr só no momento da história. Darwin está aqui só. Não. Ele fez um estudo onde ele observou, aquilo é fruto da visão de uma caminhada, e nós temos que ir contextualizando Darwin, porque agora a gente já tem mais recursos. Vai ter coisa que o Darwin falou dentro da limitação do tempo, inclusive de instrumentos. Correto. E instruções. Porque Darwin não teve a instrução de um outro Darwin. Nós já temos a instrução de Darwin e de muitos outros. Aí já dá para a gente alongar o olhar sobre a teoria de Darwin. A teoria é extremamente válida, mas todas as teorias devem ser contextualizadas na caminhada da humanidade, porque a ciência, com a filosofia, com as religiões, vão jogando luz. E a gente vai enxergando melhor os sistemas. Correto.